Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso de Google Classroom, agora vamos falar dos formulários, ou seja, como criar formulários para fazer testes ou avaliações com os alunos e importar as notas desses formulários. Então, para isso, mais uma vez, eu vou utilizar a minha turma de teste para facilitar, enfim, para não alterar na turma oficial do curso. Portanto, o que se pretende fazer aqui então? É criar uma atividade na qual os alunos vão ter que responder uma espécie de questionário, como se fosse um teste, uma prova, por exemplo, e vão ser avaliados por cada uma das suas respostas. Então, o Classroom já traz por padrão essa opção aqui, atividade com teste. Vamos ver como ela funciona. Antes de fazer isso, eu vou mostrar uma coisa para vocês, até para vocês acompanharem como que o Google Drive vai se configurando durante esse exercício. Então, vou clicar na minha pasta, mais uma vez aqui só para saber, eu cliquei aqui, pasta Google Drive, abre o Google Drive, onde aparece todos os arquivos já criados pelo professor dentro da turma. Então, ou seja, essas apresentações, planilhas e documentos foram criados nas aulas 18 e 19. Então, aqui na aula 20 vocês vão ver o que vai acontecer com o Google Drive depois, quando nós criarmos o formulário, por exemplo. Essas duas pastas aqui são pastas de atividades anteriores, que fazem parte aqui das atividades que já existentes. Então, lembrando que o Google Drive cria uma pasta para cada uma das atividades que tem envio de arquivos. Então, seja, quer dizer que essas duas atividades aqui já tiveram envios de arquivos, as outras não, por isso não foi criado pasta. Então, as pastas são exatamente quando tem a criação do primeiro arquivo, é criada a pasta e todos os demais vão sendo colocados na mesma, como vai acontecer com os forms agora. Então, voltando para a turma, vamos criar uma atividade com teste. Notem que, por padrão, ele já cria um formulário para o teste. Então, ou seja, esse blank quiz aqui, no caso, ou formulário em branco, enfim, como vai aparecer para vocês em português, é o formulário que vai ser utilizado por essa atividade para avaliar os alunos. Então, o título eu vou colocar aqui, teste de formulário. Porque eu estou literalmente fazendo um teste. Para vocês vai ser, sei lá, prova de biologia, questões de matemática, enfim, vocês adequem o perfil de cada um de vocês dentro da ementa em questão. Instruções, mesma coisa que existia na publicação de material, é um complemento disso. Então, ou seja, dá detalhes da avaliação, dá, enfim, algumas informações extras para os alunos, horário de início e final, enfim, vocês definem basicamente as instruções gerais aqui dentro. Eu vou passar por essa etapa aqui, porque o importante para a aula de hoje é como a criação do formulário e a questão da importação de notas. Eu vou deixar, por enquanto, a prova valendo 100 pontos. Data de entrega, não vou configurar tópico, já que tem uma aula falando sobre isso, não vou entrar em detalhes. Rubrica também não vou entrar em detalhes, porque já tem uma aula sobre isso, porque o foco vai ser esse. Notem que abaixo desse formulário que foi clicado tem um texto. Esse texto é muito importante. Está em letras pequenas, mas é fundamental. O Google Sala de Aula, ou Classroom no caso, pode importar notas das atividades. A importação de notas limita automaticamente a cada formulário a uma resposta por usuário. Coleta os endereços de e-mails e restringe as respostas aos usuários do seu domínio. Vamos por parte. Primeira parte. Pode importar notas, quer dizer, não é obrigatório, não quer dizer que sempre vai acontecer. Tem que ter exatamente uma configuração bem precisa para que isso aconteça. Mas ele pode sim importar as notas, ou seja, esses 100 pontos, supondo que esse formulário vai valer 100 pontos também, vocês não precisam corrigir posteriormente. Então, corrigir o formulário, corrige depois. Vou mostrar como isso funciona. Continuando. A importação da nota limita a uma resposta por usuário. Por quê? Porque como o formulário pode ser gerado, é um link no caso, e esse link pode ser aberto várias vezes por cada pessoa, vocês têm que vincular ao e-mail dessa pessoa, quer dizer que se ela já respondeu, ela não pode responder mais. No sentido de, para evitar que eu tenha duas ou mais respostas do mesmo aluno para uma mesma pergunta e, obviamente, o sistema não saiba como atribuir. Por exemplo, o número ele acertou, o número ele errou, que nota vai ser atribuída? Então, tem que ser uma avaliação por usuário. E vocês têm como restringir isso dentro do formulário, vou mostrar também nessa questão aqui. Por fim, coleta os endereços de e-mail. Então o e-mail é muito importante porque é ele que vai dizer quem foi que respondeu cada pergunta. Então, por exemplo, aqui nessa turma, por exemplo, tem um aluno só, que é o aluno com o meu e-mail @gmail. Quer dizer que se eu colocar qualquer outro e-mail que não for libreloto@gmail nessa resposta, quer dizer que não vai ter resposta para aquele aluno especificamente. Repetindo, ou seja, o que vai casar exatamente as notas dos alunos com a turma do Classroom, no caso, vai ser o e-mail. Então, o e-mail do formulário tem que ser o mesmo do que o aluno está utilizando na turma aqui. Se ele utilizar um e-mail diferente, supondo que ele tenha 2 ou mais perfis do Google, seja G Suite ou não, e num perfil ele está na turma e na outra ele responde o formulário, para o sistema são pessoas diferentes. Então, ou seja, tem que ser o mesmo e-mail. Então, isso aqui é muito importante. E aqui pode ser restringido também às respostas dos usuários do seu domínio. O que quer dizer isso? Por exemplo, o meu domínio aqui é o @ufsm.
Ou seja, se eu restringir, quer dizer que pessoas que não possuem e-mail @fsm, do G Suite @fsm, não conseguem responder aquele questionário. Eu posso abrir ou não para outros, o professor que define. E essa opção importação de notas é a mais importante de todas, porque se ela estiver selecionada, quer dizer que por mais que eu faça toda a configuração certinha no formulário, o Google Classroom não vai buscar as notas do formulário. Então tem que estar habilitada essa opção aqui. Então vamos lá. Acabei de configurar aqui, então na verdade não fiz configuração nenhuma na prática, né? Foi criada a atividade, eu coloquei um título, defini para 100 pontos, não mexi mais nada aqui. Da importação de notas já vem por default marcada, então eu só estou me certificando que está aqui e vou abrir o formulário. Clico nele, abre uma nova aba. E agora esse formulário é onde vocês vão construir o questionário que vai ser aplicado aos alunos. Lembrando, ele está no formato de edição já por padrão, porque é o próprio professor, no caso o meu @ufsm aqui, que está editando o questionário. Então eu vou colocar aqui um nome, para justamente não ficar com esse nome padrão aqui de sempre. Então, formulário, teste. Vou repetir aqui, então vou pegar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a mesma palavra. E aqui descrição, mesma coisa. Eu podia colocar uma descrição qualquer, uma explicação para os alunos, eu vou focar nas questões. Então eu vou colocar uma série de questões diferentes que são as possibilidades que o Classroom, que o Google Forms permite. Então notem que aqui tem um menuzinho que vai percorrer você, sempre que vocês vão descendo nessa página aqui, esse menu vai estar sempre ao lado. Onde uma opção é para adicionar perguntas, uma para importar perguntas, então se você já tem formulários que com questões e querem reaproveitá-las, vocês podem fazer isso. Nessa aula eu não vou mostrar isso, mas tem essa opção para fazer importação quando necessário. Funciona mais ou menos com a importação de atividades ou postagem no mural do Classroom, então é similar. Aqui a questão de formatação, querem colocar um título entre questões, por exemplo, alguma coisa assim. Adicionar uma imagem para auxiliar na questão. Adicionar um vídeo do YouTube, para, enfim, como a pessoa vai responder na internet, você pode vincular um vídeo, é exatamente isso. E separar em sessões que seriam similares aos tópicos das aulas do Classroom. Eu vou focar só nas perguntas, pessoal, justamente para mostrar como fazer questões e depois como avaliar através do sistema. Essas outras questões aqui eu vou deixar para vocês, enfim, pratiquem. Procurem como construir e adequar exatamente o Google Forms da melhor maneira para vocês. Então vou criar uma série de questões. Notem que quando eu clicar na primeira, por exemplo, vou apagar aqui a primeira de novo aqui e vou criar a primeira questão. Aqui nessa opção, na primeira parte aqui da edição, é onde faz, obviamente, a pergunta. Aqui são as alternativas que eu vou dar, por exemplo, se for uma pergunta de múltipla escolha. Mas clicando nessa opção aqui, vocês têm uma lista de opções. Então posso fazer uma pergunta de resposta curta, uma pergunta de parágrafo, que a resposta obviamente vai ser mais longa, uma múltipla escolha para o aluno, ou para ele selecionar múltiplas caixas, por exemplo, lista suspensa. Então, ou seja, tem uma série de opções aqui. Eu vou passar exatamente da primeira até a última. Então, vou começar com resposta curta. O que é uma pergunta de resposta curta? É uma pergunta que vai ter uma resposta, obviamente, que não é um parágrafo ou um texto muito grande para isso. É uma resposta objetiva. Sei lá, por exemplo, qual é a capital do Brasil? E aí, nessa opção chave de resposta, eu configuro exatamente isso. Notem que o Google, porque o Google obviamente sabe qual é a resposta, ele já diz, a resposta é de Brasília, você quer manter? Se eu disser que sim, perfeito, ele já configurou essa opção aqui. Mas se eu for lá em chave de resposta, deixa eu focar aqui de novo, essa opção chave de resposta vai aparecer, pessoal, em quase todas as questões. Clicando aqui, abre um menuzinho, onde eu, não é Brasília, é São Paulo. Enfim, o nome se você quiser, mas enfim, como é Brasília, eu vou deixar Brasília para... Então, seja, a resposta correta é Brasília, com acento e tudo mais, seja essa a palavra que vai ser. Se eu quiser colocar mais respostas corretas, supondo que eu vou aceitar Brasília sem acento, então eu escrevo Brasília sem acento. Brasília com B minúsculo, aí compete, obviamente, ao docente. Aqui do lado da pontuação dessa questão em particular, se ele acertar, 10 pontos. Se ele não digitar nenhuma das opções que eu coloco aqui, está incorreta. Então, quer dizer, vai estar certo só se ele acertar exatamente essa questão aqui e concluído. Então, ou seja, a primeira questão do tipo resposta curta é aquela que vai ter apenas uma palavra ou um par de palavras, uma coisa assim bem objetiva em relação a isso. Esse tipo de questão é automaticamente corrigido pelo sistema. Então, ou seja, se o aluno colocar esse texto, vai estar correto, se ele colocar qualquer coisa diferente desse texto, vai estar errado. Nessa opção eu coloco se ele é obrigatório ou não, o aluno só pode terminar o formulário se responder ou não. Se eu deixar não obrigatório, quer dizer que se o cara terminar o formulário e não responder nenhuma questão, quer dizer que a prova entregou em branco, nota 0, paciência. Então vocês decidem exatamente a opção de obrigatório ou não. Eu vou deixar obrigatório em todas aqui nesse caso. Aqui a opção para duplicar, supondo que eu já fiz uma pergunta e quero aproveitar toda a estrutura dela para não ter que começar a criar do zero, duplico. Vou fazer isso aqui agora para mostrar exatamente como funciona. Então, duplicando essa questão, ele trouxe exatamente um clone daquela ali. Só que eu não quero mais uma pergunta de resposta curta, agora eu vou fazer uma pergunta do tipo parágrafo. Então, eu vou fazer o que você acha da política brasileira.
Então vai escolhendo um parágrafo, é um texto de resposta longa. Quando vocês clicarem em chave de resposta aqui, não tem como colocar exatamente o que está correto ou não, então é uma pergunta subjetiva. Nessa questão não tem como o sistema fazer a correção automática. Quem vai corrigir vai ser o professor posteriormente. Pontuação, vou atribuir os mesmos 10 pontos. Notem que veio os 10 pontos porque eu clonei a questão anterior que era 10, mas posso alterar para qualquer pontuação. Vou manter os 10 aqui e segue o jogo. Próxima pergunta. Então, ou seja, já foi curta e parágrafo, múltipla escolha, que é a que vem por padrão aqui no caso. Então, qual é a capital do Brasil? Alguém pode perguntar, poxa, mas você já fez a pergunta antes? É só para mostrar que vocês podem fazer a mesma pergunta de várias alternativas diferentes. Né? Nesse caso, eu vou dar, obviamente, digamos assim, opções para a pessoa. Então, Brasília e Porto Alegre. Ok? Vou lá na chave de resposta, configuro que a pontuação nesse caso vai ser 10 pontos também, marco que a opção correta é Brasília e concluído. Notem, pessoal, que toda questão no final tem esses 3 pontinhos, anteriores também tinham também. Se vocês clicarem nela, abre um menu, onde vocês podem fazer uma descrição dessa questão, se quiserem deixar ela um pouco mais elaborada para os alunos, por exemplo, e ir para a seção com base na resposta, então, seja, se ele marcar Brasília, por exemplo, já salta para a seção 2, que seção que eu lembrando, pessoal, é isso aqui. Então, vocês podem criar várias sessões, por exemplo. Então, aquela questão, se você não tem... Pensa num formulário, por exemplo, de atendimento ao consumidor. Você tem alguma reclamação com a empresa? Não. Então, já pula diretamente para a questão 7, porque as questões 5 e 6 é para explicar que problemas foram esses, por exemplo. Então, seria essa opção aqui, nesse caso. Se para as provas de vocês é interessante fazer, façam bom uso. E a última opção, que é a mais interessante para esse caso aqui, é ordenar as opções aleatoriamente. O que vai acontecer? Quer dizer que, para o aluno, o primeiro que abrir vai aparecer São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Para o segundo aluno vai aparecer Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Para o terceiro vai aparecer Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Enfim, ele vai embaralhar a cada vez. Portanto, se vocês vão optar por essa opção aqui, nota que está selecionada porque eu marquei, não coloquem letra A São Paulo, letra B Brasília, letra C Porto Alegre, porque daí quando embaralhar vai aparecer C, A, B, C, B, A, ou seja, vai embaralhar as letras junto. Então não precisa utilizar aqui, assim como não precisa utilizar os números nesse caso aqui. Então evitem utilizar número nas questões, caso vocês prestem para embaralhar as questões também, e não utilizem letras, por exemplo, aqui dentro nas opções, porque quando for embaralhar, esses números vão acabar sendo embaralhados porque faz parte do texto em questão. Obrigatória também, e vamos para a próxima questão. Então já foram 3 questões, cada uma valendo 10 pontos, então notem que o total já é automaticamente marcado aqui para 30, quer dizer que o teste até o momento valendo 30 pontos. Próxima, caixas de seleção. Nas caixas de seleção, então vamos adicionar pergunta. Caixa de seleção. A ideia aqui seria, por exemplo, quando eu quero dar várias alternativas onde mais de uma pode estar correta. Quer dizer, mais de uma está correta, diga-se de passagem. Então, por exemplo, quem foi presidente do Brasil? E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, Brizola, Lula, Aécio e FHC. Pegando 4 nomes especificamente. Lá na chave de resposta, eu vou lá e marco exatamente quem foi presidente, defino que vale também 10 pontos para manter o padrão e automaticamente atualizou para 40 e a questão está montada. Próxima questão, então já foi múltipla, agora vamos para a lista suspensa. Lista suspensa seria para selecionar uma dentre várias opções. É muito parecido com múltipla escolha, então vamos pegar aqui, por exemplo, para usar a mesma questão aqui, por exemplo, do capital do Brasil. Qual é a capital do Brasil? Então, para mostrar várias maneiras de fazer a mesma questão, por exemplo. Então, Porto Alegre, São Paulo, Brasília. Chave de resposta, marco Brasília como sendo a resposta correta, atribuo também 10 pontos para essa questão, concluído. E aqui também, mais uma vez, eu posso fazer a ordenação aleatória baseada nas opções ali, então, para não ficar sempre a mesma lista sendo gerada para toda a questão. Seguindo, depois da lista suspensa, upload de arquivo. Isso é muito parecido, pessoal, com o envio de arquivos das atividades do Classroom, só que nesse caso o arquivo não vai pro Classroom, ele vai pro formulário. Então ele vai te avisar, primeira coisa, antes de fazer upload, olha, quer dizer que o espaço no teu Google Drive vai ser ocupado com esses arquivos. Então todo arquivo enviado vai cair no Google Drive de vocês, vou mostrar logo a seguir como isso acontece. Então, compartilhe apenas com quem você confia. Até porque esse arquivo vai ocupar espaço, esse arquivo pode ter inclusive vírus, no caso, vamos pensar no pior caso, então você tem que estar ciente disso. Continuar. Ok. Demora um pouquinho. Aí a pergunta, que vai estar atrelada ao envio desse arquivo, então envie a bandeira do Brasil.
envio, melhor para ficar claro, um arquivo de imagem com a bandeira do Brasil. Aí eu atribuo, por exemplo, aqui tamanho máximo do arquivo. Notem, não tem tantas opções aqui, são opções de vezes 10 a cada vez, 1 mega, 10 mega, 100 mega, 1 giga, 10 giga, então vou deixar 10 mega no máximo, ok? Porque sou eu que vou testar. Aqui vocês podem focar arquivos de arquivos específicos, eu só quero, por exemplo, imagens, não vou aceitar documentos, planilha e tal, mas vocês sabem que alguns alunos às vezes largam arquivo, por exemplo, num documento, alguma coisa assim, então vou deixar bem aberto, o aluno manda o que ele bem entender, e aí eu vou confiar no aluno. Como esse aluno sou eu mesmo, para essa turma teste, perfeito, mas para vocês, talvez seria bom, por exemplo, vincular, nesse caso, lá, imagem, documento e PDF, por exemplo. E aí automaticamente, ou desenho, vou assumir que seja esse aqui. Então, só para como ele tem que mandar uma imagem da bandeira do Brasil, tem que ser algum desses 4 aqui. Tamanho máximo 10 megas, e o formulário pode aceitar no máximo 1 GB, quer dizer, o somatório de todos. Então, nesse caso aqui, se 100 alunos enviarem 10 megas, já lutaria o espaço especificamente. Obviamente, essa não é uma questão que vai ser corrigida automaticamente, vai depender do docente posteriormente. Chave de resposta, 10 pontos, concluído, para finalizar essa atividade aqui. Total 60 pontos, então passamos para o próximo tipo de questão. Próximo tipo de questão, então, escala linear. Escala linear, pessoal, é algo, por exemplo, utilizado bastante em formulários para avaliação, por exemplo. Avaliação, por exemplo, o que você considera desse curso? A nota 1 é nota ruim, nota 5 é nota boa, ou ótima no caso, e a nota 3 seria a nota intermediária. Então, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês podem adaptar exatamente esse tipo de questão para outros perfis. Por exemplo, nesse caso, quantos títulos de campeão mundial de futebol o Brasil possui? Então, ou seja, vocês podem configurar o mínimo e o máximo, no caso, então vou começar de 1 até 5 e automaticamente não vou colocar nenhuma descrição, porque é opcional nesse caso aqui. Essas descrições então seriam as questões como eu comentei, por exemplo, de insatisfeito, satisfeito, alguma coisa assim. Mas como eu estou querendo usar exatamente os números, vou dizer que quem acertar vai ser 10. Note que essa questão não tem correção automática. É diferente se eu tivesse utilizado, por exemplo, das anteriores lá que eu consigo fazer. Nesse caso, o professor vai ter que corrigir depois se a alternativa está correta ou não. Porque eu ajustei um tipo de questão para avaliação, por exemplo, de formulários com avaliação de alunos, por exemplo. Próximo tipo de questão, portanto, grade de múltipla escolha. O que significa grade de múltipla escolha? Quando eu quero, por exemplo, associar elementos de alguns elementos com outros elementos, por exemplo. Então, vamos usar aqui por questões aqui uma questão mais específica aqui, por exemplo, cidades, estados e países, para manter o mesmo tipo de questão. Então, vou chamar aqui de São Paulo. Não, São Paulo não é um problema, no caso. Então, Porto Alegre. Mais uma linha, por exemplo, Rio Grande do Sul e Brasil. E vou dizer aqui, país, cidade, estado. Então, o que eu quero fazer é só para tipo relacionar colunas. Eu quero que o aluno marque que Porto Alegre é uma cidade, que Rio Grande do Sul é um estado, que Brasil é um país. Lá na chave de resposta eu configuro exatamente isso. Então eu vou dizer, por exemplo, se ele marcar que Porto Alegre é uma cidade, ele vai receber 5 pontos. Se ele disser que Rio Grande do Sul é um estado, mais 5 pontos. E se disser que o Brasil, como eu quero fazer 80 para chegar a 100 pontos, então vou fazer diferente. 3, 3 e 4, para somar 10 pontos essa questão aqui. Então 3, 3 e 4 pontos, perdão, para somar os 10 pontos aqui, então o Brasil é um país. Então eu estou configurando as alternativas corretas para que o sistema faça a correção por mim automaticamente. Feito isso, próxima questão. Então, após grade de múltipla escolha, temos a opção de grade de caixa de seleção. É similar, porém, enquanto no múltipla escolha eu tinha apenas uma alternativa para marcar, agora eu posso ter várias alternativas. Então, relacione os clubes de futebol com seus, com seus títulos. Então vamos entrar Internacional, Grêmio e São Paulo, por exemplo. São Paulo Futebol Clube. Vamos aqui, campeão gaúcho, campeão do mundo FIFA e campeão da Copa Toyota. Todos títulos muito relevantes.
E aí lá na chave de resposta eu vou configurar exatamente como que deve ser. Então, por exemplo, o Internacional ele foi, além de campeão gaúcho, campeão do mundo FIFA, e por isso eu vou dar 4 pontos para quem acertar. O Grêmio foi campeão do gaúcho e campeão da Copa Toyota, portanto, 3 pontos para quem acertar. E São Paulo não foi campeão gaúcho, mas foi campeão do mundo FIFA e foi também campeão da Copa Toyota, portanto, mais 3 pontos. Totalizando, portanto, os 90 pontos nesse caso aqui. Como última questão, para finalizar os 100 pontos dessa atividade, eu vou criar mais uma alternativa. Essas duas últimas opções aqui, data e horário, é só para postar as datas e horários da atividade, então não vou fazer avaliação com isso. Eu vou usar mais uma vez o resposta curta para mostrar uma alternativa diferente, por exemplo, que para quando eu tenho mais de duas opções. Então, seja, cite um estado da região sul do Brasil. Então eu tenho mais de uma alternativa, não vou dar alternativa, mas eu quero que o aluno responda. Então eu vou lá, por exemplo, nas respostas e digo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, ou seja, vou dar 10 pontos se ele acertar um dos três nomes. E, obviamente, as demais são incorretas. Então, ele tem que marcar uma das três alternativas para acertar aqui. Então, eu não vou dar opção, mas o sistema vai corrigir de acordo com isso. É diferente das opções, por exemplo, que eram dadas, como nesse caso aqui, que é uma resposta de múltipla escolha. E aí, concluído. Perfeito, 100 pontos, então o questionário está pronto agora para ser atribuído aos alunos. Então, eu vou ter que, agora nas configurações, deixar isso pronto para que depois eu consiga importar essa pontuação para os alunos de acordo com quanto eles tiraram. Notem, vou só para reforçar, lá nessa engrenagem é o menu de configurações de praticamente todas as ferramentas Google. Ao clicar aqui, primeira coisa, marque em coletar endereços de e-mail. O que significa isso? Quer dizer que todo o endereço de e-mail que foi de quem respondeu, vocês vão saber quem respondeu cada pergunta. Então isso torna não anônimo a cada resposta, ou seja, cada envio que vocês recebem, vocês vão saber exatamente quem foi que fez o envio. E o recibo de resposta seria, por exemplo, a pessoa pode solicitar o recibo, no sentido, por exemplo, terminou o envio, quer receber um e-mail com todas as respostas, como se fosse uma versão da prova, por exemplo, ou sempre, no sentido que, independente, quando a pessoa terminar, ela vai receber no e-mail uma cópia de tudo que ela respondeu. Então é uma maneira, por exemplo, de ter uma cópia da prova consigo mesmo. Vocês definem como querem fazer. Eu vou deixar marcado se a pessoa quiser solicitar o recibo, então ela tem a opção de marcar ou desmarcar essa seleção. Essa opção aqui é muito importante, pessoal. Restringir usuários a um web-mail da Universidade Federal de Santa Maria. O que significa isso? Porque como eu estou no domínio da UFSM, por padrão, o formulário vai ser só permitido que seja compartilhado com pessoas da própria UFSM. Então, se eu quero que pessoas com @gmail ou outras pessoas tenham acesso, desmarco aqui. Então, de forma a liberar acesso a esse formulário a outras pessoas. Como essa minha turma que eu estou utilizando, o meu professor é do @UFSM, do G Suite, e o meu aluno é do @gmail, eu preciso liberar esse acesso, porque senão o meu @gmail não vai ter acesso àquele arquivo especificamente. Limitar a uma resposta quer dizer que quem já respondeu não responde de novo. Como ele vai verificar isso? Pelo e-mail. Quer dizer que se aquele e-mail já fez uma submissão, ele não pode fazer mais novamente. Então, vou deixar limitado aqui, para que, obviamente, dessa maneira, os participantes precisam fazer o login do Google. Quer dizer, quando o meu Gmail, librelato@gmail, responder, se eu tentar responder com o meu librelato@gmail de novo, ele vai dizer, não, você já respondeu isso aqui, você não tem direito de fazer uma submissão. Então, vocês restringem o envio a uma vez só. Mais uma vez, decisão do próprio professor. Se vocês querem deixar que o aluno possa editar após o envio, deixe marcado. Por padrão, não. Quer dizer, o aluno entregou a prova, entregou o teste automaticamente e eles não podem mais modificar. Então, tem que estar dentro do tempo hábil. E ver gráficos e sumários de texto, que às vezes vocês querem passar para eles depois o feedback. Eu recomendo depois gerar relatórios e mostrar para eles em relação a isso. E aqui é o tamanho máximo dos arquivos ali, porque como tem uma das questões que é receber arquivos, automaticamente, então, eu posso limitar aqui, por exemplo, se eu quero aumentar o tamanho em relação a isso. Notem que o mínimo é 1 GB, já é um tamanho mais que o suficiente. Vou salvar, então armazenou aquelas configurações ali. Note que nos 3 pontinhos aqui também tem umas opções aqui, por exemplo, quero fazer uma cópia do questionário, quero imprimir o questionário, quero adicionar um colaborador, quero que alguma pessoa participe da edição do mesmo, eu faço isso. Então, ou seja, é bem padrão com as ferramentas do Google Classroom. E o botão enviar é o botão que vocês podem. E por padrão, como eu marquei lá nas configurações, coletar endereço de e-mail já está coletado aqui, então já tem isso aqui. Se eu quiser enviar para alguém por e-mail, então só digitar o e-mail da pessoa aqui vai ser enviado também, com o assunto e a mensagem que coloquei aqui no caso. Posso adicionar colaboradores também aqui pelo menu enviar. Posso pegar o link aqui, por exemplo, que esse aqui é o link, notem pessoal, o Google Forms nada mais é do que um documento da ferramenta Google Docs.
Então, seja, se você entrar em docs.google.com, perdão, deixa eu ir lá para o início, /forms, ou seja, esse caminho aqui, vocês vão criar um formulário do zero. Nesse caso, esse formulário está vinculado à minha atividade do Classroom, portanto, só para vincular isso. E se clicar em URL curto, ele faz uma simplificação. Notem que antes tinha um tamanho bastante grande aqui no caso, agora ele simplificou, ou seja, 2 caminhos que caem exatamente no mesmo lugar. Eu vou só copiar aqui só para ter na área de transferência exatamente essa opção aqui. Mas eu não preciso fazer isso, né, pessoal, porque foi criado exatamente aqui pela atividade. Então, ou seja, meu formulário lá tem 100 pontos, aqui eu configurei para 100 pontos também. Notem, importante que vocês façam isso, que marquem que a pontuação que fechou no formulário seja a mesma aqui, para evitar problemas na hora de importação de notas depois com essa opção marcada. Vou marcar em criar atividade, e o que vai acontecer? Eu estou publicando aos alunos essa questão chamada teste de formulário. A partir de agora, os alunos vão ter acesso a essa questão, onde eles vão enxergar basicamente isso. Então, ou seja, as instruções, que é o título, e como eu não coloquei instruções especificamente, e o link para o formulário teste especificamente, esse formulário aqui. Então lá o aluno, por exemplo, notem que já apareceu mural atualizado, então ele tem teste do formulário, aqui especificamente, e carregou o formulário Google. Note a primeira coisa que aconteceu, pessoal. Se vocês estão em domínios diferentes, pode acontecer isso. Ou seja, notem que não apareceu exatamente, deixa eu voltar lá, formulário teste. Ou seja, apareceu um formulário genérico aqui. Opa, você não tem acesso. Por quê? Porque o meu e-mail é fora do domínio. Por mais que for marcado lá dentro perdão. Não tinha salvado, perdão. Eu não vou restringir de novo, quer dizer, eu vou tirar essa restrição, salvar. E agora, vamos atualizar aqui para ver se já finalizou essa parte. Isso, perfeito, agora sim. Então notem, eu não tinha salvo aquela hora. Então, ou seja, se os alunos de vocês estão com problemas de acessar o arquivo, verifiquem se essa opção está desmarcada. No meu caso, a opção estava marcada ali, então automaticamente isso fazia com que os alunos fora do meu domínio não tinham acesso. Ou seja, o aluno, nesse caso aqui, é o meu @gmail. Então agora o meu aluno dessa turma teste vai responder o questionário. Então agora é o processo que o aluno vai desempenhar para receber aqueles 100 pontos ali. Então o aluno, ao clicar, vai abrir exatamente um formulário para preenchimento. Notem que, por padrão, logo no início eu pergunto assim, ó, você tem que estar vinculado a uma conta Gmail. Se você não é libreloto@gmail, troque de contas. Ou seja, supondo que a pessoa tenha mais de 2 contas, por exemplo, na G Suite. Então vou colocar aqui, só reforçar que eu sou exatamente @gmail, porque está pedindo aqui o meu e-mail para vincular depois. E agora as perguntas, vou responder aqui, Brasília, ok, é a capital. O que você acha da política brasileira? Prefiro não comentar. Senão o YouTube pode censurar o nosso vídeo aqui. Qual a capital do Brasil? Ok, vou marcar Brasília de novo. Quem foi o presidente do Brasil? Lula e FHC. Qual a capital do Brasil? Aqui eu vou selecionar mais uma vez Brasília. Envia um arquivo com a bandeira do Brasil, então é um envio de arquivo padrão do Google. Então vou pegar aqui e vou enviar um... Nota que eu coloquei um limite, né? Então vou pegar aqui um arquivo texto, então ou seja, não vou mandar imagem, vou mandar um texto para ver se ele vai aceitar ou não. Estou mandando um TXT. Ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque eu marquei nas configurações que o aluno, além de mandar imagem, poderia mandar um documento. Como um documento texto é um documento, então foi aceito aqui. Quantos títulos o Brasil possui? Vou marcar a opção 5. Cidades, estados, países. Então, Porto Alegre é uma cidade, Rio Grande do Sul é um estado, Brasil é um país. Então, marquei as 3 opções. Agora, relacione os clubes com o seu título. Internacional foi campeão gaúcho e campeão FIFA. Grêmio, campeão gaúcho e campeão da Copa Toyota. São Paulo, campeão mundo FIFA e campeão do mundo, campeão da Copa Toyota também. Cite um estado do Rio Grande do Sul, então vou botar aqui Paraná, que seja. E aqui aquela opção que eu tinha comentado antes, envie para mim cópia das minhas respostas, ou seja, se o aluno quer receber um e-mail com todas as respostas, sim, eu vou deixar marcado aqui para que caia na minha caixa postal exatamente isso. E faço a submissão do formulário. Pessoal, muita atenção, é a submissão do formulário, não é a conclusão da atividade. O aluno até pode ver o seu score, ou seja, ver a sua pontuação. Até vou clicar aqui para verificar o que aparece para ele. Note, 70 de 100. Por quê? Porque tem 3 questões aqui que não quer dizer que ele tenha errado, porque são questões que o professor ainda não corrigiu, porque são as questões subjetivas, por exemplo. Então o aluno enviou, então vamos voltar aqui, ou seja, ele terminou, independente se ele viu ou não o score. Voltando lá para a atividade, então, ele terminou o formulário, mas notem que ele não, quer dizer, acabou de fazer, não fez um anexo, nenhum envio no caso, mas já fez o envio para o professor, então, ou seja, acabou enviando para o trabalho. Então, ou seja, o trabalho foi, quando ele fez o envio desse formulário que está vinculado
a atividade, o envio já foi feito, então já foi devolvido ao professor. Voltando lá para o professor, o que acontece? Então, seja, vamos para os trabalhos dos alunos, ele vai ver, olha, o Giovanni já entregou o seu trabalho. E, obviamente, como ele não entregou nenhum arquivo, não tem nada no arquivo dele. Então, se eu pegar ali por todos os trabalhos entregues, já vejo, ó, o Giovanni já entregou e não tem mais ninguém atribuído porque só tem um aluno ali. Note o que apareceu aqui, pessoal, importar notas. Quando eu clicar em importar notas, notem que a nota do Giovanni está zerada. Ele não trouxe essa nota ainda, só vai trazer quando eu disser para o Classroom, vai lá no formulário e busque as notas. Mas não vou fazer isso ainda. Por quê? Porque eu não corrigi as questões subjetivas. Então aqui eu estou lá no meu perfil professor, que criou o formulário, venho aqui na opção no perguntas, eu crio as perguntas, no respostas eu analiso elas. E no resposta eu tenho 3 alternativas. Ou ver um resumo de todas as respostas entregues, que algumas vão estar em formato gráfico, outras e tal, é montado automaticamente de acordo com o perfil da questão que vocês fizeram. Notem que ele já faz cálculos de mediana, intervalo e tudo mais. Nesse caso não tem muito o que variar, porque só teve uma resposta no caso. Vocês podem avaliar pergunta por pergunta, então cada uma das 10 perguntas aqui, por exemplo, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e assim por diante, e ver como é que os alunos reagiram, todos eles numa mesma pergunta, mas para corrigir individualmente é aqui, pessoal, individual. Então, ou seja, só o librelator@gmail, por enquanto, respondeu os questionários. E aí eu vou avaliar, por exemplo, questão por questão. A primeira, ele corrigiu automaticamente, perfeito, ou seja, é uma questão objetiva, ele acertou a questão 10 pontos. A segunda, que era uma questão de texto, não foi corrigida, nota que não tem 0 de 10, não foi atribuída a questão 0 por ter errado, quer dizer que não foi corrigido ainda. Quer dizer que se o professor, não, eu vou ter dar nota 7 por ter feito um comentário em relação a isso. Então note que ao colocar o 7 já pergunta, você quer salvar essa nota? Sim, vou deixar salva aqui justamente para armazenar essa nota do aluno aqui. Capital do Brasil ele acertou, presidente do Brasil ele acertou, capital do Brasil que tinha no outro formato também acertou, envia um arquivo, bom, aqui ele não acertou, porque ele mandou um arquivo de um TXT e eu queria uma imagem, nota 0. Eu não vou salvar agora porque eu vou fazer todas as alterações de nota e depois eu salvo ao final. Títulos, o Brasil tem 5, acertou, então 10. Lembrando que esse tipo de questão não tem correção automática. Cidades e estados ele acertou, das relacionar os clubes com seus títulos acertou também, e o estado do Paraná também acertou, que é um dos estados da região sul. Vou salvar, perfeito. Note o que acabou acontecendo com a nota desse aluno aqui, 87 de 100 pontos, ou seja, porque ele perdeu 10 pontos que errou uma questão, e numa questão valendo 10 ele levou nota 7, então 87. Então agora sim eu terminei de corrigir no formulário as notas desse aluno. Se tivesse um segundo aluno, eu clicaria aqui e vou para o próximo aluno. Ou selecionaria aqui na caixa de alunos, por exemplo, os 10, 20, 100 alunos ou 1000 alunos, como nossa turma de Classroom, por exemplo. Terminei de corrigir todos, agora sim eu vou lá e importar notas. Nota o que vai acontecer quando eu importar. A nota de 100 pontos do Giovanni, ele vai fazer a pergunta, você quer realmente importar daquele teste de formulário que você fez? Sim. A nota do Giovanni vai ser preenchida, espero eu, perfeito, com 87. Está em rascunho por quê? Porque eu acabei de atribuir a nota. Eu não entreguei para o aluno ainda. Então, ou seja, notem que eu posso editar. Não quero dar 87, eu quero dar 90. Bom, professores são vocês, essas notas que vocês bem entendem no caso. Mas eu quero garantir exatamente o valor, nota que já foi importada aquela nota ali, então vou lá e volto para 87. O valor é editável, mas é bom até para manter um padrão, porque o aluno vai receber aqueles 87 como feedback lá depois. E aí, selecionei, marquei o aluno aqui, devolver, boto um comentário, muito bom, mas poderia ser melhor. E aí, perdão, devolvo para o aluno e pronto. Agora a nota está atribuída. Se eu for lá no meu menu de notas, a nota da atividade vai estar vinculada já a esse aqui. As demais atividades aqui, como não tinham sido corrigidas ainda, estão em branco, então essa nota aqui, de fato, já está corrigida. Como é que o aluno enxerga a sua nota? É como vocês enxergam aqui. Nota que já foi atualizada lá no perfil aluno, ele recebeu 87 de 100, e aí automaticamente, se ele for lá para o score agora e atualizar essa página, que antes não tinha sido atualizada, agora atualizar a parte do score, perdão, deixa eu fazer um refresh aqui, 87, então mostra todas as pontuações que ele recebeu questão por questão, e o professor ainda tem como colocar um comentário particular em cada questão, não entrei em detalhes aqui para não tornar essa aula tão complexa e extensa. Mas resumindo, é possível fazer a correção automática? Sim. Algumas questões não são automáticas, o professor vai ter que fazer a correção? Sim. É possível importar notas? Sim. Então, seja, é uma sequência de passos. Então, essa aula basicamente mostrou passo a passo, que é lá em atividades, criar atividade com teste, toda a edição necessária para fazer dentro desse formulário e garantir que essas notas possam ser importadas depois, mantendo a coerência das notas da prova com as notas aqui atribuídas na pontuação. Portanto, treinem, pessoal. Criem uma turma teste de vocês, criem uma atividade com teste,
proponham essa atividade com teste a alunos ou colegas virtuais ou reais, enfim, de vocês, peçam para eles executar as atividades, corrijam as atividades e depois tentem fazer a importação, para verificar se vocês conseguem fazer isso, que é uma das maneiras mais eficientes, por exemplo, de controlar notas utilizando o Google Classroom. Qualquer dúvida, por favor, poste nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.